Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou apresentar os meus lidos de novembro. O mês acabou agora e como vocês sabem eu sempre faço esse vídeo mostrando as minhas leituras e fazendo uma pequena resenha deles. Aqui no canal tem desde abril, então fiquem ligadinhos aí que eu vou deixar passando nos cards e na descrição. Os lidos do mês foram Princesa Mecânica, Divinos Rivais, A Rosa da Meia-Noite, Sakura Card Captor Volume 2, Sakura Card Captor Volume 3, 80 Anos de Poesia, Promessas Cruéis, Like a Holiday Inn e O Mar Sem Estrelas. Primeiro lido do mês de novembro foi Princesa Mecânica. Eu tava ansiosa para finalizar essa trilogia, porque os 2 primeiros volumes eu gostei bastante, então eu tava animada para terminar essa série. Esse livro continua cheio de ações, reviravoltas, descobertas interessantes, e as dúvidas que a gente tinha foram devidamente respondidas, então foi um final bem bom, com acontecimentos que a gente torcia para que acontecesse e sem aquelas pontas soltas. O capítulo final foi maravilhoso, mas na verdade o livro inteiro foi muito bom. E eu tinha um grande receio sobre o Jem, que é um personagem que eu me apeguei muito e torcia muito pela felicidade dele, apesar do futuro difícil pela doença que ele tinha. Mas ele teve momentos felizes, como o casamento com a Tessa, e no final eu fiquei contente com o que aconteceu com ele. Não vou dar spoilers pra vocês do que exatamente aconteceu, mas saibam que eu fiquei contente. Voltando ao enredo geral, a origem da Tessa é explicada direitinho, os casais secundários se desenvolvem rápido, mas bem, na minha opinião. O vilão é derrotado de uma forma incrível e que não dá pra prever. E eu tenho certeza que Artifício das Trevas é uma série que eu vou gostar muito, tanto quanto essa. Então eu tô ansiosa por pegar essa próxima, que eu acredito ser uma trilogia. Só mais uma coisa digna de nota de falar com vocês é que no início do livro tem uma árvore genealógica, então a gente consegue até perceber que o colar que a Isabelle Lightwood tem em Instrumentos Mortais foi passado pela Cecily Herondale. Então é muito interessante ver essas coisas como uma família ligada com a outra e deixa o universo muito mais rico. Para a Princesa Mecânica eu dei 4,5 estrelas. Próximo lido do mês foi Divinos Rivais, que como vocês viram no reading vlog que eu tenho aqui no canal, foi um livro que foi favoritado com certeza. Eu não tenho nenhuma reclamação a fazer dele, as personagens são incríveis, os passados são bem explicados, a realidade é super bem desenvolvida, o romance é perfeito, o desenrolar da trama é viciante, os elementos mágicos são na medida certa, então se eu fosse falar de tudo que eu adorei desse livro, seria um vídeo enorme. O primeiro tópico que eu gostaria de falar seria sobre a magia, não só das máquinas Alouette, mas também a história delas e os deuses, as habilidades de cada deus e, claro, a magia do romance, porque é um baita casalzão. O jeito com que eles se sentem no início e no final da história, a relação deles que inicia na Gazeta onde eles trabalhavam, o casamento deles, tudo foi um mini surto pra mim em qualquer interação que eles tivessem. Então, essa parte também foi um ponto altíssimo. O segundo grande tópico a ser discutido aqui que eu escolhi foi a guerra. Foi muito interessante o fato dela se dar por meio de deuses que foram adormecidos e como tem toda a explicação de como isso aconteceu no passado, já é incrível. Mas ainda assim, nesse tópico da guerra, tem as lições que a gente aprende lendo nesses períodos difíceis, sendo fictícios ou não. Como, por exemplo, como precisamos dar valor à vida, as coisas que consideramos pequenas, mas fazem a nossa alegria, como o amor é crucial e demonstrar ele do seu jeito é importante, a busca por fazer aquilo que você acredita e que faz bem a você e aos outros. Enfim, é um livro perfeito, sem defeito nenhum. Cada página, cada personagem, cada acontecimento me deixou muito feliz. E claro que para ele foram 5 estrelas.
O terceiro livro do mês foi A Rosa da Meia-Noite, que também tem vlog de leitura aqui no canal. Ele é um livro meio que de romance, mas também tem muitos mistérios. Eu peguei ele numa sebo e não tinha contato com a autora ainda, então eu tava curiosa pra saber se o estilo de escrita dela eu ia gostar, e eu gostei. Os capítulos são divididos em alguns narradores diferentes, e um deles foi o que foi melhor pra mim, e ainda bem era o que tinha mais história, que é o da Ana Rita. No caso, eu gostei muito dos capítulos narrados por ela, principalmente porque eles prendem muito pela história que ela conta e pela cultura indiana, que eu achei super interessante, o jeito que ela foi tratada. E essa cultura não é uma cultura que eu tenho muito contato, então foi interessante ver mais dessa ancestralidade. O principal mistério do livro é sobre um filho dessa moça, Ana Rita, que tem certidão de óbito e tudo mais, mas ela sente que ele não está morto. Então, depois de um tempo, ela sente que ele morreu, mas aí fica esse mistério de como ele tinha certidão de óbito sendo que ele estava vivo. Então a história gira mais ou menos em torno disso. E no meio disso tem o plot twist, que não tem como adivinhar, é bem intrigante. Ele tem a ver tanto com essa história antiga quanto com a história atual, porque o capítulo que eu gosto mais da Ana Rita é narrado em um tempo mais passado e os outros são mais atuais. Então todos os personagens são interligados, mesmo que no começo você não entenda muito bem como eles vão se relacionar. Mas até que tudo é muito bem explicado. Na minha opinião, não ficou nenhuma ponta solta crucial. E o acesso que a gente tem a diários, cartas e outras coisas deixa tudo mais claro e bem mais interessante de acompanhar o enredo. Então, para ele, eu dei 4,5 estrelas. Logo em seguida, eu peguei 2 volumes de Sakura Card Captor para ler. Eu já tinha lido o primeiro e aí eu peguei o segundo e o terceiro. Então eu vou falar deles de uma forma mais conjunta, porque, como vocês sabem, mangás não tem muitas páginas, apesar de ter bastante acontecimento, mas dá pra colocar ambos em um só pedaço. Bom, os dois são cheios de ação, surgem novos personagens, algumas coisas são explicadas, e também é muito interessante ver a evolução da Sakura e como ela usa as cartas. No terceiro, por exemplo, ela consegue utilizar para prever o futuro. Então, são coisas que vão crescendo e deixando a história bem mais interessante. O traço é muito bonito. A Sakura, apesar de ser uma criança, ela tem muita coragem e senso de justiça. E apesar de o tema dos mangás ser um pouquinho sério, de tratar da salvação do mundo e pelo estrago que as cartas podem fazer, é uma história super divertida que tira risadas em vários momentos. Então é uma história que, apesar de tudo, é leve e divertida. A cada volume temos algum mistério diferente que puxa para o próximo volume do mangá, então deixa os leitores bem curiosos. Então a gente sempre fica ansioso para ter revelações no próximo e no próximo. Então, tanto para Sakura volume 2 e volume 3, eu dei 5 estrelas. Um livro que eu li separadamente entre os dias do mês de novembro foi um livro de poesia. Ele já estava aqui em casa fazia um tempo e eu estava a fim de ler poesia esses dias, então eu resolvi pegar ele. Eu lia dele um pouquinho a cada dia, então ele me acompanhou quase que pelo mês inteiro, e eu acredito que essa seja a melhor forma de ler um livro de poesia, devagar e podendo aproveitar cada página. Isso porque exige reflexão, e é interessante ver como uma poesia vai super funcionar para mim e conectar comigo de alguma forma, com a fase da vida que eu estou, enquanto que outras não vão fazer tanto sentido para mim, mas vai fazer muito sentido para outras pessoas. Então, é muito sobre a vida e a experiência de cada um, e foi uma leitura enriquecedora de qualquer forma. Eu não gravei vlog para vocês, porque é um livro que eu gostaria de ler com mais atenção, mas foi um livro que eu gostei. Eu postei algumas das poesias que eu gostei lá no meu TikTok, então eu sempre deixo ele na minha descrição e na tela final do vídeo,
para vocês me seguirem e verem também tudo que eu posto por lá. Próximo lido foi Promessas Cruéis, que eu tava super ansiosa para ler, já que eu tinha gostado tanto de Divinos Rivais. E eu não tinha nenhuma reclamação a fazer dele, como eu comentei com vocês, então eu tava curiosa para ler essa sequência e ver se seria a mesma coisa. Eu já sabia que eu ia amar e realmente eu não me decepcionei. A autora fez tudo muito bem na minha opinião. E é incrível como ela conseguiu colocar elementos que estavam presentes no primeiro livro nesse segundo e não ter deixado cansativo, e sim de uma forma nova e tão envolvente quanto. Aliás, eu torcia mesmo para que o Roman e a Iris continuassem trocando cartas, porque, na minha opinião, é um dos aspectos mais incríveis do romance deles. Então, ver que isso aconteceu foi uma grande felicidade para mim. Aqui a história abre bem mais, então a gente consegue entender melhor sobre a guerra, até porque tem capítulos narrados pelos próprios deuses, então a gente consegue entender o que era lenda e o que é real. Os personagens secundários também não ficam para trás, novos são apresentados e os que já conhecíamos têm papéis mais importantes, então até nisso a autora acertou. Meio que diferente do primeiro volume, que eu não tive nada para reclamar, esse eu tinha uma coisinha porque um dos personagens morreram, mas eu super entendo que isso era necessário nesse enredo de guerra e de sofrimento, então apesar de ser uma reclamação, é uma reclamação leve. É só porque eu gostaria que todos os personagens fossem felizes, porque eu amei principalmente os protagonistas, então claro que eu não queria que eles sofressem. Mas eu entendo que foi um final necessário, bem amarrado, sem elementos mal explicados, e é uma duologia que virou meu xodó, e eu recomendo muito. Claro que para ele também foi um 5 estrelas, eu amei essa duologia. Próximo lido do mês foi o meu livro escolhido em inglês, que como vocês sabem eu tento ler um livro em inglês por mês para melhorar as minhas habilidades. Foi um livro de Natal que eu escolhi, então eu deixei ele para mostrar para vocês mais do enredo e tudo mais em um vlog de Natal. Mas de qualquer forma eu li nesse mês de novembro e vou comentar com vocês o que eu achei. O livro conta a história da Rebecca, que é uma mulher solitária. Ela tá passando por um momento difícil longo, muitas coisas ruins aconteceram com ela e por isso ela tomou a decisão de se fechar para o mundo e não ter tantas relações pessoais como ela tinha antes, com o objetivo de não sofrer tanto mais. Mas isso muda quando ela tem uma pousada, então um homem chega lá, amigo da irmã dela, e eles vão conversando aos poucos e ela vai entendendo que não é assim que as coisas funcionam e que ela precisa superar esses momentos difíceis, por mais desafiador que seja. E também ela ajuda ele, porque ele também tem algumas coisas difíceis na vida dele, como todos têm. E aí um vai ajudando o outro, um vai conversando com o outro e vendo como eles podem melhorar juntos, e acaba que nisso eles se apaixonam. Ele, na verdade, está apaixonado por ela desde o início, então é muito interessante ver como ele tenta ajudar ela e mostrar para ela o tempo todo que ele gosta dela de verdade, mesmo que ela não acredite e pense que ela não é merecedora desse amor. A história é bem natalina, com uma cidade pequena, neve, árvores decoradas e a magia do Natal acontecendo nos corações frios e machucados, mas ainda assim não foi uma história que me pegou muito. Não foi uma história que eu ficava ansiosa para pegar. Eu não sei se isso se deve a ser um livro curto e as coisas terem sido mais rápidas do que eu gostaria, mas tem muitos livros curtos que são incríveis, então eu acho que esse na verdade não foi o problema. Apesar dessa reclamação de no livro não ter me conquistado o meu coração, ainda assim é um livro bom, como vocês vão ver no vlog natalino que eu gravei. Mas ainda assim a magia do Natal e as lições sobre empatia, aprender com as dificuldades e ter esperanças de que algo melhor virá ainda foi uma leitura proveitosa para mim. Por isso tudo eu dei 3,5 estrelas. Próximo lido do mês foi O Mar Sem Estrelas. É um livro que eu já tinha lido há um tempo atrás, mas é uma história com muitos elementos, então eu gostaria de reler.
Eu não lembrava de muita coisa, então foi uma leitura bem proveitosa. Eu fiz ela de forma mais calma, com mais atenção, porque é um livro que, além da história principal, tem alguns trechos que contam algumas histórias do passado, que tem a ver com o enredo geral. Então, além do livro principal, tem alguns livros dentro dele. É um livro que precisa de muito tempo e muita atenção para conseguir entender a história total, porque realmente o plot é muito interessante. Além disso, que eu acho um ponto super alto, esse fato dele ser tão rico em histórias, também tem o fato de que o protagonista e alguns outros personagens são leitores, então tem algumas referências literárias, e eu escolhi uma cor do meu color code só para isso, e vocês podem ver esse vídeo aí no canal que eu já publiquei para vocês. O livro conta a história de um homem que ele estuda numa universidade, e então ele encontra um livro na biblioteca de lá em que conta uma cena da vida dele que ele não contou pra ninguém, então ele fica muito curioso de quem escreveu esse livro, quem podia ter visto esse momento importante da vida dele, então ele vai atrás disso e acaba chegando, ele passa por um baile literário de máscaras, passa pelos portos do Mar Sem Estrelas e realmente chega lá. Então é um livro que é muito interessante, realmente você fica preso para saber o que aconteceu, quem escreveu, do que se trata. E esses livros que tem dentro dele só melhoram a história e deixam ela ainda mais complexa e com muitos ensinamentos. Já falo aqui para vocês que é um livro mais focado realmente numa história mais profunda e não em romance, então saibam que apesar de ter um casal aqui, esse não é o tema central do livro, porque imaginar isso pode estragar a sua experiência de leitura. Por ser um livro mais complexo, não dá para comentar tão bem, então assistam um vídeo que eu gravei sobre ele, que eu converso bem mais, e para esse livro eu também dei 5 estrelas. Bom, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de assistir os outros lidos do mês que tem aqui no canal, eu sempre deixo nos cards e na descrição também. Se inscrevam para receber os próximos, visitem o canal para assistir outros vídeos relacionados a esse, curtam e comentem qual foi seu favorito do mês. Até a próxima!